Adifa Brasil, conectando você com os ancestrais. Hoje o tema é a história de Orunmila. Vou começar falando de uma coisa muito polêmica, para não fugir do assunto, da história de Orunmila. As pessoas estudiosas estão acostumadas a saber somente que foi Obatalá, orixá da criatividade, Orixalá da criatividade, grande rei, grande orixá, Obatalá, orixá que usa o pano branco, o Alá, o pano branco. As pessoas estão acostumadas a ver em televisões, em livros, as pessoas que procuram muito saber, principalmente em livros, em programas de televisão, acostumadas às histórias de orixá. Existe uma crença muito grande aonde se diz que Obatalá foi o orixá da criação. Vou falar para vocês, o Odu chama Ocaran Eguntan. Ocaran à direita, Ogundá à esquerda. É um Omodu. É o signo número 185 da ordem inalterável de Orunmila. São 256 signos, 256 Odu Ifá. 16 são os maiores, os Oduagba, Ediogbe, Oyekumedi, Iworimedi, Irosumedi, Odimedi, Irosumedi, Omorimedi, Obaramedi, Okaramedi, Ogundamedi, Osamedi, Ikamedi, Olobamedi, Oturamedi, Iretemedi, Oshemedi, Orangumedi. São 16. Então, Oduagba. Tem os menores que chamam-se Amulu. São 240, que completam os 256. Onde nasceu os 240, Odu foi da junção de Obe com Oyeku. Obe Aiku. Obe Aiku, Baba Amulu. Obe Aiku, a junção, são os pais dos 240 Odu. Esse é um estudo mais aprofundado sobre o assunto, onde as pessoas de Ifá começam a estudar no início para entender da onde vem a origem dos Odu. Vamos falar de Orunmila. O Karangutan é o Odu que fala sobre a criação da Terra. Quem quiser um dia acompanhar no livro de Ebega e Philip Neymark, e Sagrado Oráculo de Fá. Eu tenho esse livro que eu ganhei de um irmão de Fá. Ele me passou por computador. Foi em 2005 ou 2006. Faz um tempo já. Faz um bom tempo. E para mim foi satisfatório, porque esse livro ele veio em Yorubá e ele veio em português. Então para mim é importante o que? Eu sei o que eu estou falando, A tradução não é perfeita, Nunca vai ser perfeita. Até tem palavras em Yorubá que a gente não consegue traduzir, mas a gente consegue entender mais e consegue arrumar a tradução, Vamos pular essa parte. O Karangutan fala de Ewambalere Worojó de Fafun Rumila Abafun Bobo e Rumolé Ibi Olodumare de Eru Orokodlé Oransepel Bobo Almanquiwambé Locinuaye Ewan Rosibalé. Tem um estudo aprofundado também sobre a concepção do nome dos sacerdotes que consultaram para alguém. Orunmila, como as pessoas puderem acompanhar nos versos de Ifá, Orunmila procurou também Ifá para fazer qualquer coisa aqui na vida. Então ele procurou a pessoa que chama uma corrente cai e faz som, Worojó. Foi consultado para Orunmila e os 400 Irumolé, quando Olodumare reuniu toda a sua riqueza em um só lugar.
ele chamou todos os Irumolé, de forma que eles poderiam levar a sua riqueza para a terra. Pode perceber que quem incumbiu a formar a terra foi o Olodumare, mas ele não queria fazer com que a terra abrisse sozinha, o nosso planeta. Osai Guntan, dando um pouquinho adiante para as pessoas entenderem, Osai Guntan fala de um verso de Fá, aonde foram feitos um universo. Orunmila abriu esse universo para outros seres humanos parecido com nós, conosco. Os seres humanos eram parecidos conosco, mas começou a multiplicar facilmente e rapidamente. Aí o que foi feito? Foi feito esse nosso mundo hoje, esse nosso planeta. Então em Osai Guntan diz que existe um outro planeta além do nosso, onde existem outros seres humanos mais evoluídos que a gente. Aí as pessoas vão dizer que são tudo ET, né? São os ET. Se for ver bem na palavra pesada, assim, dura, né? Existem outros seres humanos que a gente chama de ET. Mas continuando em Osai Guntan, foi dito, né? Sempre é dito para fazer oferenda. Aqui que a gente aprende, aqui que foi dito, tem yame pilado, um pote cheio de sopa, de dendê, né, no caso, muitos obi, que é o noz de cola, ovelha, pombo, galinha e 3.200 búzios. Que eu estou vendo aqui, estou lendo aqui, né, para lembrar exatamente o que foi feito. Que os versos de Fá são ditos, como a nossa religião é um patrimônio imaterial da herança oral intangível da humanidade, que é Ifá. Então, as escritas ainda não chegam perto do que a gente possa compreender sobre Ifá e Orixá, né? Então, foi dito para todos os Irumolé fazer esse ebó. Quem somente fez foi Orunmila. Depois de alguns dias, Olodumare coletou tudo o que foi feito para fazer com que os Irumolé viessem à terra. O mensageiro de Olodumare alcançou os 400 Irumolé e entregou a mensagem, mas nenhum deles entreteve com a comida. Ninguém quis aceitar o ebó. Resumidamente, foi soado um trompete pelo mensageiro de Olodumare, que Orunmila só conseguiu cumprir essa oferenda. Ele ficou lá quieto no seu lado, sempre, né? Ele fazia oferenda e o que Ifá pedia, ele ficava sentado no lugar dele e propôs a ajudar, sempre se propôs a ajudar, né? Sempre foi ensinado isso a Orunmila, aquela humildade, a paciência, né? Humildade e bauó, né? A paciência, suru, a palavra suru. E foi dito que a coisa mais importante está na concha do caracol, que é um dos aperitivos do ebó. Então, assim, Orunmila se sentou e pacientemente assistiu os outros Irumolé indo para a terra com toda a riqueza, prosperidade e outros artigos de vários tipos. Orunmila conheceu os Irumolé ao término da estrada que leva ao céu e lhes perguntou o que estava errado. Por quê? Porque a porta da terra não estava abrindo. Eles lhe falaram que a terra estava coberta com água e não havia nenhum chão seco onde eles poderiam pousar. Orunmila enfiou sua mão na concha do caracol, tirou uma rede e lançou-a sobre a água. Ele enfiou novamente a sua mão e tirou terra que ele jogou sobre a rede. Então ele enfiou a sua mão pela terceira vez, tirou um galo de 5 dedos. Aqui existe controvérsia entre os Babalaô, porque a gente não sabe diferenciar o galo da galinha. Alguns dizem que são uma galinha, que foi uma galinha, outros dizem que são um galo. Imagine um animal desse tipo que tem mais de um metro de altura, mais ou menos. Então ele lançou o galo, ele tirou um galo de 5 dedos e lançou na rede para esparramar a terra na rede e na água. A água estava retrocedendo e o chão estava se expandindo. Quando o trabalho estava indo muito lento, Orunmila desceu e comandou a pequena quantia de terra para aumentar.
seja ampliada depressa, seja ampliada depressa. Ele ficou gritando. Ele parou e o mundo se expandiu. Foi assim que foi feito o universo. Isso aconteceu em 4 dias, entendeu? Isso que eu estou falando para vocês é a continuação dos Oxé. Os Oxé, né? Oje Oxé, Oje Ogu, né? Oxé Ifá, Oxé Ogum, Oxé Jacutá. Isso é... O nosso mundo foi feito em 4 dias. Por isso que o Obatalá fez essa homenagem. Que o mundo foi feito em 4 dias. E eu disse isso na última vez, no último programa. Nos últimos programas. Havia grande alegria no céu. O lugar onde Orunmila decretou que o mundo fosse ampliado é hoje chamado Ifé Guará, que é onde existe Ilha Ifé. Vocês vão ver em Ibadan, eu vi um Awu em Ibadan, aqui no Ifabumi, ele falou que a cidade foi expandida em Ibadan, na redondeza de Ibadan. O meu Uruô Ifayemila Beban diz que exatamente esse verso de Ifá, que chama Ifá, foi feito isso, que tudo começou em Leifé, mas os orixás se mantiveram por muito tempo em Oxobô, na região de Oxobô. Então, onde os orixás ficaram mais tempo. Todos os Orunmila desceram depois de Orunmila. Isso quer dizer o quê? Resumidamente, quando o mundo surgiu, quando o mundo se alegrou, o primeiro a pisar na Terra foi Orunmila. Quem abriu o portal, o universo, quem criou a Terra e foi o primeiro a pisar foi Orunmila. Mas Orunmila pisou e voltou. Foi isso que ele fez. Ele não ficou aqui na Terra. É dito que, né, Obatalá cumpriu essa missão que foi dado por Deus, Olodumare. Então, essa continuação de tudo que existe, de trazer, né, os seres humanos para cá, foi Obatalá. Aí Ejiobe fala que Exu não podia ficar atrás, que Exu era muito importante, Exu tinha que ficar à nossa frente. Fala do Ogum, que Ogum na caminhada ele precisava ficar também do lado de Exu, à frente, para poder abrir o portal, abrir, não tem nenhum empecilho, né? Ao Seturá diz que todos os orixás queriam vir abrir o portal do universo. O Seturá é um Odu, tá? Odu, o Seturá. Diz que todos os orixás propuseram a vir e todo mundo se juntou. Aquela reunião que foi dito dos Iromolé, todos os Iromolé com o Orunmila. Ocorreu um problema onde um dos orixás mais fortes, mais sábios, não foi escolhido, que foi Oxum. Então, se eu peguei no meu Dilbonã passou. Ele até colocou na internet um tempo atrás, né? A Ulade Bibilari, a Bayomi. Todo mundo esqueceu de Oxum. E Oxum falou: tá bem, não vou mais, porque eu sou orixá primordial para vocês, porque eu vou ensinar as pessoas a se procriarem e as mulheres a cuidar delas. Então ninguém pode esquecer de Oxum. Aí juntou Obatalá, Ogum, Xangô, Orunmila, fez uma bela de uma comida a ela, agradou Oxum, fez o ebó. Aí Oxum se manifestou e gostou do agrado, e foi então que o papel de Orunmila, através do oráculo de Fá, ele conseguiu compreender que Oxum era muito importante. Quer dizer, ele já sabia, mas os outros orixás, tudo não dependia só de Orunmila, dependia também dos outros orixás. Então nunca se fez esquecer Oxum. Ok? Então, as pessoas vão ver na internet uma palavra chamada Orunmila, entre parênteses BA. Quando vocês verem Orunmila entre parênteses BA, você está dizendo Bará Abaniregun. Orunmila, Bará Abaniregun. Abaniregun é aquele que tem conhecimento de todas as coisas da terra, toda a medicina, para trazer sorte, prosperidade. Bará quer dizer compartilhar, repartilhar. Então, aquele Orunmila, né, todo mundo pôde participar, né, dos últimos programas, compreenderam que Orunmila quer dizer somente o céu reconhecerá que será ser salvo.
Então, somente o céu reconhecerá ser salvo. É o nome explícito de Orunmila. Então, pedir às pessoas que estão aqui na rádio a puderem acompanhar também a programação falando sobre Orunmila, a origem do universo, Okaran e Guntan. Não precisam esquecer Okaran, Ogunda, Okaran e Guntan. Então foi Orunmila que abriu o universo, mas os orixás desceram, ele não, ele ficou lá no céu. É dito em Ejiobê que Orunmila casou com Emi, a filha de Olodumare. Estou colocando isso no meu livro. Eu não vou querer falar muito, senão as pessoas vão saber o que eu estou falando e não vão querer comprar meu livro futuramente. Quando nós falamos de Emi, nós estamos falando do suspiro. Suspiro. Emi. Então, Emi é uma das principais filhas de Deus, Olodumare. Orunmila queria ter paz na mente. Orunmila queria ter sorte. Procurou sorte. Isso eu estou falando lá no céu, né? Nem não estou falando dele aqui na trajetória dele aqui na Terra ainda, né? Estamos falando de Orunmila no céu, né? No Orun, as pessoas conhecem como Orun. Então, ele estudou primeiro, ele resgatou a ancestralidade dele, ele fez se reconhecer como pessoa, ele estudou para depois ser reconhecido por todos os orixás como chefe. Mas por isso ele precisou entrar, né, numa sabedoria. Então, assim, Oriki fala Orunmila Eleripin. Eleripin quer dizer testemunha do destino, testemunha da criação. Se ele é testemunha, é porque ele estava lá, com certeza. Mas ele viu tudo, ele pôde acompanhar tudo através de Olodumare. Ibikedi Olodumare é o segundo protelado de Deus, o vice pré-existente. Ele é o segundo. Quem que é o primeiro? Fica a pergunta para todos que estão escutando. Quem que é o primeiro filho de Deus? Quem que é o segundo? O segundo nós sabemos, Orunmila. Quem que é o primeiro? Adjediogun. Outro nome que se dá a ele. Adjediogun. Adjediogun. É mais eficaz que a medicina. Ele, Orunmila, é mais eficaz que a medicina. As pessoas lembram que eu disse lá atrás de Orunmila, quando Orunmila tinha a cabeça boa, a paz da mente, como eu disse a Emi. Quando Osan tentou derrubar Orunmila, que Osan é o orixá que tem conhecimento das medicinas, e tendo conhecimento das medicinas, diz ele, Osan, escravo de Orunmila, que poderia derrotar Orunmila, porque ele não tinha mais força na folha, na magia, do que Orunmila. Orunmila fez ebó e teve um amigo principal dele, Elebará Exu, Iganlieré, é outro nome se dá Exu. Outro nome se dá Orunmila, Alakakanika, Akakanika, Akakanika. Alakakanika é Oromodimodi, que é Olofim, que é Odu, orixá místico, esposa de Orunmila. Okitibiritimpa Ojoikuda, ou Obitibiritimpa Ojoikuda, o poderoso que protege o dia da morte. Porque se ele é mais eficaz que a medicina, se as pessoas procuram o Ifá para poder a cura, se ele é mais eficaz que a medicina, então as pessoas estão procurando cura. Que tipo de cura é? Não é animal. É mais eficaz que a medicina? É um sentido amplo. Vamos falar de parábola. Se a nossa tradição é oral, necessariamente os devotos de Orunmila, os devotos de Ifá, além de mais, eu vou dizer rápido, eu já disse várias vezes, se Orunmila incorpora os Ikin, que são frutos de Olodumare e de Ifá, necessariamente, gradualmente, o Babalaô incorporando Ikin, ele é um discípulo de Orunmila que está mais próximo de Deus, pode falar mais rapidamente com Deus. Então, se tem Ikin na sua vida,
se é Babalaô, se tem conhecimento disso. Em Uturamedi já fala que nós poderemos e podemos falar diretamente com Deus. Então os Babalaô podem fazer isso. Os Awo em geral podem fazer isso. Então, se a nossa tradição é oral, é uma tradição oral, nós poderemos ser mais eficazes que a medicina usando a reza. Nós poderemos ser mais eficazes que a morte usando a reza. Nós aprendemos a salvar uma pessoa através da saliva, através da fala. Orobi-Kudibo, espírito misterioso que lutou com a morte. As pessoas veem, quando as pessoas na rua veem as pessoas que estão usando aquela pulseirinha verde e marrom, homens ou mulheres usando essa pulseirinha verde e marrom, é por causa de Orobi-Kudibo. Falei bem rápido. Orobi-Kudibo. É difícil eu falar devagar porque eu engasgo no Yorubá assim. Então, o espírito misterioso que lutou com a morte, que a gente chama de Iku, filho de Deus, Holodomare. Iku, filho de Deus. É o justiceiro, vamos dizer assim, né? É um filho pequeno ainda. Iku é um orixá pequeno. Ele já disse orixá, porque falei com um irmão meu de Fá e falou assim, ó, só foi me ensinado 201 orixá. Vi pra você, pra mim conheço 401. Tem Babalaô que diz que são 600 mais um. Que é dito que Iku, Arum, Ofô, Iku é a morte, Arum é doença, Ofô é infortúnio, Ijá é briga, Esse é perdição, né? São orixá. Oxupá é lua, também é dito como orixá. Ok? Então, o nome de Orumilá, como a gente já disse aqui, vários nomes, Odudu, Tindu, Ori, Emerê, você cujo esforço é construir a criatura do mau caminho. Olua Yeren, Senhor o Rei indispensável. Agiri Leliban, a perfeição na casa da sabedoria. A casa da sabedoria é a casa de Babalaô. O que a gente faz uma reza também, chama-se Awishenetifa, Afosheneti Orumilá. Awishenetifa. Nós temos, os Aos são os porta-voz de Fá. Afosheneti Orumilá. Awishenetifa, Afosheneti Orumilá. Awishe que nós somos porta-vozes de Orumilá, de Fá, na terra. Afosheneti Orumilá. Afoxé é aquela palavra que também sai pela boca e tem um poder muito grande. Como você vai usar, se é bom ou pelo mal, você vê pelo Awu, né? Como lembrar, o Awu bom ou o Awu ruim. Então, Afosheneti Orumilá. Então, a palavra de Orumilá é muito mais forte, muito mais branda e muito mais certa, correta. É linha, não tem curvatura, a linha é direta. A palavra é uma só. Então, foi o maior sacerdote e um dos que mais viveram aqui na Terra por mais tempo. Orumilá, historicamente, também as pessoas já viram colocar em um blog que ele foi um sacerdote que iniciou Jesus em Fá. Almori Shobê fala isso. Jesus era Babalaú também. Só vem em Mateus que ele some um mau tempão, mais de 20 anos. Ele sumiu, depois apareceu do nada. Ele guia Bolá, sim, e Fatolá, falando o nome de Orumilá. Ele guia Bolá. Akakanika, ele guia Bolá. Adifafum, tem a reza de Oturopomedi. Adifafum, Irim, Wan. Também outro nome é ele. Ela é Senhoyan. É outro nome da Orumilá. Tem uma pergunta aqui de Fatolá. Praia Grande, hein, Fatolá? Praia Grande de São Paulo. Quando o Odu chegou à Terra, sendo que Orumilá foi o primeiro a pisar na Terra, isso dito por outros Babalaú. Quando Odu chegou à Terra, sendo que Orumilá foi o primeiro a pisar na Terra. Então, o Carangutan e Fatolá. Obrigado pela pergunta. O Carangutan, eles, como disse, o Orumilá tinha água na Terra, não tinha terra. Ele jogou a terra. Aí ele armazenou os elementos: terra, água, ar,
Foi tudo isso que ele trouxe, né? A semente. Ele trouxe as sementes, os elementos que precisava para a Terra. Se for contar a história todinha do universo, eu conheço verso de Fá que diz que Orô, Orixá Orô, roubou Ibadu de Abatalá. Orô roubou Ibadu de Abatalá. Abatalá, além de beber da água da palmeira, né, de Guiopé, de Dezeiro, na verdade, de Guiopé, além dele se bebedar, e assim diz os discípulos de Fá, de Obatalá, não podem beber bebida alcoólica. Orô roubou, porque sabia, Olodumare sabia que Obatalá não ia conseguir, né, não ia conseguir terminar o que foi dado a ele. Então, essa versão onde as pessoas, os filósofos, os antropólogos dizem que Obatalá não conseguiu abrir o universo, essa versão é a verdadeira. Algumas pessoas eu já vi dizer isso, né? Então, a Odu chegou depois. A Odu chegou depois. E você deve ter visto o Falocum dizer isso, né? Em Atebé, né? Quando ela vem no pássaro, Aramagô, ela vem num pássaro, e depois desse pássaro é que aí há uma continuação. Porque outros Babalaô dizem que Odu veio primeiro. Eu não tenho noção disso. Infelizmente, eu não tenho noção disso. Aqui na Terra, Oromilá entrou primeiro. Depois vieram os outros orixás. Por isso que eu não tenho conhecimento você me perdoe, eu não tenho conhecimento. Os ouvintes me perdoem, que eu não tenho esse conhecimento para poder passar. Que Odu veio primeiro. Tem que ver se é o Odu Atebé que está sendo dito. Se for o Atebé, que é o Odu número... agora tem que para compreender, são no número 33, 34. Atebé. Deixa eu ver aqui no meu suporte aqui. Irete OB. Olha lá. Atebé é o número 42 na ordem de Fá, o signo 42. Mas não tenho conhecimento não. Não tenho conhecimento não. Eu tenho conhecimento que a Ibadu foi dividida entre os orixás, Orumilá, Obatalá, Ogum, Obaloaí. Mas que veio aqui na Terra primeiro, Odu não. Somente Orumilá. Aí depois é dito que primeiro mesmo que veio à Terra, que sentou na Terra, foi Obatalá. Aí veio Exu, Ogum, né? Nem o Duduá veio para a Terra. Nem o Duduá veio. Na outra Terra que eu falei que as pessoas é o que eu digo que são os ET, que são iguais a nós, né? São iguais a nós seres humanos aqui, mas eles vivem em outro mundo, né? São mais evoluídos que nós até. O Duduá tinha ido, o Orumilá ficou lá, Oxum ficou lá, mas não foi suficiente. Eles queriam uma coisa mais, para mim, ao meu ver, mais bagunçado. Querendo vir conhecer a coisa mais bagunçada, né? Então, Cláudio, hora que melhora. Muito obrigado, Cláudio, pela visita. O Neufer, a Gladys, Talabi, Fatolá, Fachegum. Muito obrigado a todos que estão participando na rádio. Tem aqui na rádio, escrito aqui, na aba escrito Fale Conosco. Esse Fale Conosco vai direto para o meu e-mail. Então, se você mandar e-mail e falar a sua cidade, o seu nome, principalmente fala a cidade, o seu nome, eu vou ficar feliz porque eu vou saber com quem que eu estou falando. Esse é um tema, Fatolá, é um tema que há de se discutir, ok? Mas eu aqui agora, pensando aqui no meu GPS ambulante, eu desconheço, né? Desconheço esse verso de Fá, ok? Pessoal, quem tiver dúvidas, só mandar ali no Fale Conosco, tá? Que eu tô aqui olhando. Eu vou dar uma rápida pausinha para tomar uma aguinha e daqui a pouco eu vou voltar. Voltando, pessoal.
lembrar todo mundo de novo, a todos, semana que vem nós vamos mudar a programação. Nós vamos conversar entre nós aqui da rádio para saber o dia melhor para falar na rádio, né? Então nós vamos diminuir a programação, vamos colocar somente um programa por semana, ok? Se for um programa a mais, nós vamos colocar para as pessoas que querem participar ao vivo, né? Ao vivo e debater, okay? Que a rádio cresceu, então os compromissos são muito grandes para mim aqui também, né? Hoje eu quase não consegui chegar no horário certo aqui hoje na rádio, por causa do compromisso fora. Então eu honro o meu compromisso com vocês aqui também. Então, é assim que eu trabalho. Então, para não dar deslizes, né, e problemas futuros, e nós queremos fazer uns temas polêmicos e aumentar o número de tempo, né? Em vez de 1 hora, nós vamos aumentar 1h30 na programação, ok? Ifailê chegou aqui, obrigado Ifailê, né? As pessoas estão participando aqui no chat, muito obrigado. Já fizeram uma pergunta, eu creio que pessoas que estão aqui no chat, a grande maioria são conhecedores da história de Orumilá. As pessoas que estão por fora e vão escutar depois na reprise, eu vou falar mais um pedaço sobre o que temos que falar e fechar o tema, ok? Então, além da criação do universo, nós reconhecemos Orumilá Ifá como o profeta e historiador mais importante dos orixás. Ele é o chefe. Tediobe diz que ele é o chefe. Foi dada uma reunião aqui na Terra, onde Olodumare queria saber quem seria o chefe deles, né? Quem seria o porta-voz deles. A Uixê, né? Por isso que o nome é Uixê também, dos orixás. Aí Orumilá ficou meio constrangido com isso, né? Que eu entendi do Axé Ifá, ele ficou constrangido. Ele não queria que acontecesse isso, né? Porque por ele já seria, né? Mas como disse, o Olodumare sempre testa as pessoas também, né? Dependendo do destino. Os orixás tinham seus destinos aqui para utilizar na Terra. Então foi dito que eles pegassem uma vaca e fizessem o que fizessem com a vaca. Aí o Batalá pegou o estômago, aí o Ogum pegou um esqueleto, e aí sim foi, cada orixá pegou uma parte da vaca, e ninguém pegou a cabeça. Aí o Orumilá antes tinha feito Ebó, nosso Messias, né? O Orumilá, nosso profeta. O Dudu Tindu, Uri, Lemere, Oli, Lemere, Mambafó. Aí foi lá e pegou a Uri, a Uri da vaca. Pegou a vaca. Aí as pessoas estranharam que sumiu a Ori, né, da vaca, a cabeça da vaca. Somente ele pegou a cabeça. Quando chegou a reunião com o Deus, Olodumare, aí Olodumare, resumindo a história, Olodumare falou: quem ficou com a cabeça? Quem ficou com a cabeça? Ninguém respondeu. Quem ficou com a cabeça vai ser o chefe de vocês. Porque ele não pensa somente em compartilhar, mas ele pensa que as coisas mínimas da vida fazem e dão resultados, são mais importantes. Ninguém deu a mínima para a cabeça. Aí foi dito que Orumilá é o chefe dos orixás. O Batalá é o rei dos orixás. Então, o Batalá como rei, Orumilá é o chefe. Orumilá é um profeta importante, deidade. Eu chamo de deidade, que é orixá. Eniti orixá dá, aquelas cabeças que foram criadas superiores às outras, né? Dotado de grande sabedoria, de administrador de todos os conhecimentos do universo. Como eu já disse, o Orumilá é conhecido por vários nomes. A palavra Ifá saiu da boca de Deus, a palavra Ifá. O som que Ifá traz, que as pessoas fazem quando está rezando lá, estou falando lá porque as pessoas, né, vão entender, né, de Urubá. Quando está rezando, esse
é que saiu da boca de Olodumare, além de Ifá? Saiu da boca dele, de Deus, né? A palavra Ifá. Um orixá místico, mas que todos puderam, até onde ele viveu na Terra, todos conseguiram atingir e conhecer o Orumilá. Os orixás faziam ebó com o Orumilá. Os orixás se iniciaram em Fá. Os Odus se iniciaram em Fá. Os signos se iniciaram em Fá. O Orumilá treinou os Odus junto com Elá. Elá, assim. Alguns babalô dizem que Elá e Orumilá são a mesma coisa. Okay? Então tudo isso que eu disse agora vem do Odu Ifá Otuamedi. Otuamedi. Então, além dos conhecimentos de Orumilá com a vida, ele conhecer a si próprio, que a gente aprende, tem que aprender isso. Quem quer procurar Orumilá para se iniciar, fazer consagração, tem que entender primeiro também a história dele, além do entender do Yorubá e saber o que está falando, é importante. Okay? Então, as nozes de palma, que são os jiquins, são importantes. Edionkó, é o nome do Odu, Ogundamedi, né? Epíteto Edionkó, né? É dito que os caroços, esses jiquinhos são apenas simples caroços. As pessoas têm que levar em conta que são muito importantes, porque a energia de Olodumare nas mãos do Awu, né? A pessoa que conhece o segredo. Lembrando que Idou, né? O Babalô Idou, né? Professor Idou, ele fala no livro dele, né? De Olodumare, que Olodumare procurou Orumilá para fazer ebó. O próprio Deus procurou Orumilá para fazer ebó. Aí está a questão do onipresente e onipotente, né? Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas se o próprio Deus procurou Ifá para ter vida longa e ter o cabelo cinza, que o cabelo cinza foi quando Orumilá esfregou na cabeça de Deus, então não está longe Ifá de Deus. Por isso que eu falo, não estamos longe de Deus. A caminhada é longa. Os discípulos de Ifá, sacerdotes de Ifá ou não, para chegar até Deus, a caminhada é longa, mas mais distante. Se você fizer tudo que é descrito, né, nas leis do universo, tudo que é próprio, tudo que não é abstrato, a palavra de Ifá. A Ifá não é uma coisa abstrata, uma coisa que você não consegue entender. É que precisa de paciência, precisa de conhecimento, precisa do caráter bem aguçado, precisa de ter um sentimento puro, entendeu? Enfim, falando de porta-voz de comportamento, nós, como eu falei de Emi, que o Orumilá casou com Emi, e Jobê fala. Então, para se casar com Emi, o Orumilá teve que dar uma pequena ralada, né? Porque Emi era muito ralada no sentido de gíria mesmo, né? E foi muito difícil. Porque o Olodumare fez testar, né? O Olodumare fez testar o Orumilá, para que ele pudesse chegar aonde ele chegou aqui na Terra. Então passou por muitos testes. Então, no livro que eu estou fazendo, que está quase terminando, é difícil até de escrever um livro, eu não sabia que era tão difícil assim. É difícil escrever um livro, é difícil lecionar quando uma pessoa não segue as mesmas características que o Orumilá propõe. Se os próprios hebreus, na época onde o Orumilá passava, não entendiam as palavras de Ifá, imagine nós, que fala por parábola. Ao mesmo tempo que o Orumilá era uma pessoa sozinha aqui na Terra, ele se sentia sozinho, às vezes precisava de companheirismo, né? Precisava de esposa. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, ele tinha o poder do conhecimento do ebó,
conhecimento do Opairerê, que é um bastão, né? Opa Orerê, Opa Irerê, Opa Oxum. É um bastão sagrado, onde ele fez suporte, e foi dito que quando ele tivesse qualquer problema, ele, Odomare, falou para Oromilá: qualquer problema que você tivesse, você não conseguisse desvendar, se você pegasse o seu ziquim e fosse até o alto da montanha para poder falar comigo. Então, existem rituais que são feitos em Okeitaxê, que é Ileifé, hoje, que o próprio Arabá de Ileifé, nesses 3 dias na caminhada dele, ele fica lá puro, ele fica conversando com Deus. É feito um ritual a esse tipo. São feitos rituais, os babalôs fazem rituais no alto da montanha. Isso é uma coisa normal de acontecer, né? E como nós tivemos um profeta aonde ele ensinou a paz mental e a paz na vida, a união familiar, né? Ele trouxe todos os artifícios para que as pessoas que se conectavam com ele pudessem atingir a cura, né? As pessoas ainda, como no nosso costume hoje no Brasil, estão acostumadas com o Candomblé e Umbanda, sentindo a presença de Oromilá e de Ifá na vida é uma coisa muito diferente, e há um choque muito grande cultural, onde eu falo que não pode misturar as religiões, e a pessoa tem que estar aberta a todo tipo de preconceito também, né? Agora eu vou falar rápido, e para fechar aqui a rádio, existe um preconceito, né? Existe um preconceito muito grande das pessoas quanto aos discípulos de Ifá, né? Os discípulos de Ifá têm, como nós temos uma religião que ainda está crescendo no Brasil, está começando, e as mensagens que a gente busca às vezes vêm controversas. Então, se há controvérsias entre nós, não estou dizendo comigo, mas outras pessoas, que nós seguimos família, seguimos preceitos. Oromilá andou pelo mundo todo, quando o mundo era um só. Quando ele andou no mundo que era um só ainda, não existia esse oceano todo, a divisa de Brasil e África, América do Sul e África. Hoje é complicado, pela tradição oral, a gente conseguir buscar somente um livro. Então, pessoas que querem conhecer Oromilá, querem conhecer Ifá, não vão conseguir conhecer em livros. Livro não é suficiente. O livro é apenas uma mensagem aonde você pode chegar e adentrar, ok? Então, para conhecer Ifá, conhecer Oromilá, as pessoas precisam primeiro conhecer. As pessoas precisam primeiro conhecer a religião antes de falar mal da religião, ok? Então, pessoal, vou agradecer a todo mundo. Muito obrigado, uma boa noite.